Quais os caminhos da felicidade para cada pessoa? Por que algumas sofrem mais que as outras? Por que algumas encaram a vida com tanta leveza? Respostas difíceis de se dar. Mas há cerca de 10 anos, alguns cientistas de grandes universidades norte-americanas, especializados em comportamento humano, decidiram pesquisar sobre o assunto e chegaram a definir um conceito: psicologia positiva. É um assunto ainda muito fresco, não só no Brasil, como também no resto do mundo, e que propõe respostas e ferramentas para melhorar a gestão de pessoas nas empresas e também a gestão de carreira, aquela feita pelo próprio profissional. Ao meu lado temos um doutorando no assunto, Claudemir Oliveira. Claudemir é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há cerca de 20 anos. Lá fez mestrado, pós-graduações, para entender ainda mais sobre o comportamento humano. E você, quer entender como a psicologia positiva pode lhe ajudar a cuidar melhor da sua vida e até melhorar a sua liderança na empresa? Então fique ligadinho aqui no Mesa de Negócios. E você pode até enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso link Contato, que fica lá no portal, ou então me seguindo pelo Twitter. Muito obrigada pela sua presença, Claudemir. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E vamos falar de um assunto que me empolga. Tudo que é novidade em psicologia, em comportamento humano, eu particularmente fico tentada a estudar um pouco mais. Excelente. Vamos definir psicologia positiva. Excelente. Psicologia positiva é um novo campo da psicologia, não é, que estuda muito mais os lados positivos que os negativos do ser humano. Então, seria, em poucas palavras, o que define a psicologia positiva. Isso significa que não se fala de defeito na psicologia positiva? Excelente pergunta. Na realidade, se fala, mas passa-se a se dar mais ênfase às coisas positivas. Então, esse é o grande debate que existe há mais de 15 anos. A psicologia positiva está mudando a psicologia tradicional, que foca no negativo, negativo, negativo. E esses estudiosos da Harvard, e principalmente da Universidade da Pensilvânia, começaram a ver que, e as coisas boas desse ser humano? E por que só falamos das coisas ruins? É fascinante o estudo da psicologia positiva. Fascinante. E ele começou a partir de que situação? Foi de uma situação de algo na vida dos cientistas ou de estatísticas? Que boa pergunta. O Marty Seligman é considerado, entre aspas, o pai da psicologia positiva. Mas a psicologia positiva, na realidade, se fala há milênios, na realidade. Só que esse nome psicologia positiva é mais recente. O nome, né? Só o conceito. Nome psicologia positiva. Mas o jeito de ser já pertencia a alguns seres humanos. Exatamente. E o Marty Seligman, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia, um cargo extremamente importante, todos os psicólogos dos Estados Unidos. E ele, quando entrou como presidente, o foco dele foi mudar um pouco o que os psicólogos estavam fazendo até então, que era simplesmente, ao sentar numa sala de terapia, problema, problema, problema. Então ele começou a ver que é possível falar do problema e depois mudar um pouquinho o foco e começar a falar das coisas boas que as pessoas têm. E se surpreenderam, os estudos estão provando, naturalmente, que ser positivo vale a pena. Agora, como é que eu uso isso, a psicologia positiva, dentro das empresas, a partir de uma nova postura da liderança, Claudemir? Exato. Nas empresas, o que acontece é que a empresa é uma consequência do ser humano. Porque a empresa sem as pessoas não existem. É um amontoado de seres humanos que faz uma empresa, né? Exatamente. Então, os nossos vícios e os nossos hábitos de pensar nas coisas negativas em casa, eles acabam sendo refletidos nas empresas. Então, vou te dar um exemplo simples e prático. A maioria dos empresários que estão me ouvindo nesse momento, estão ouvindo o seu programa, você pode ter um funcionário que de repente trabalha há 20 anos na empresa, por vários anos o melhor do ano, recebe as placas, tudo maravilhosamente bem. No dia que esse funcionário comete um erro, e vamos supor que seja um erro grave, que todos nós podemos cometer. Nesse dia, tudo de bom que essa pessoa fez é esquecido e nesse momento todo o foco é nesse negativo. Então a psicologia positiva não está dizendo que quando tem um erro grave ou algo aconteça, que as pessoas dizem, não, tudo bem, Claudemir, é psicologia positiva. Não. Se toma ação com relação àquilo, mas não faz daquilo uma tragédia. Porque você não pode falar com uma pessoa que trabalha há 20 anos numa empresa, sempre foi um dos melhores, e num determinado momento comete um erro,
a balança positiva é muito maior do que a balança negativa. De onde que vem essa nossa tendência de focar mais no que está errado? É meio genético, né? É a parte da sobrevivência. As pessoas, por muito tempo, ou seja, séculos e séculos, as pessoas têm essa tendência a não buscar o negativo, mas o negativo é uma forma de alertar o ser humano para o perigo, para a coisa ruim. Então, eu te dou um exemplo, né? Foi feita uma pesquisa na Harvard entre 1887 e 2004, se não me engano. Essa professora pegou periódicos, jornais dessas épocas, para ver realmente qual era a relação de notícias boas e notícias ruins. É um século mesmo. Você falou 1887? Exatamente. Não, um século. Exatamente. De pesquisa. De pesquisa sobre os jornais, o que saía nos jornais. E saía a maioria de notícias, uma relação de 90%. E aí, ou seja... Você é jornalista como eu. Eu sou jornalista formado. Sabe que a imprensa prefere o negativo. Exato. Diz que isso chama mais atenção e vende mais jornal. Mas, na realidade, não é que o jornalismo quer chamar a atenção. É que o ser humano, quando você ouve uma notícia, por exemplo, de uma tragédia, o que acontece? Intrinsecamente dentro de você, fala assim... Eu poderia estar lá, Inácia. Comoção. E aí você quer ver aquilo, entendeu? Entendi. Então, é um processo natural e genético. Agora, tem um cara também nessa área de psicologia positiva, chamado Albert Ellis, que ele trata muito do lado racional, de que não necessariamente você precisa ser emocional todo o tempo. Viu o negócio? Para um pouquinho, dá uma olhada e pensa, vale a pena me concentrar só nisso? Tem tantas outras coisas boas que nós podemos falar e que as pessoas simplesmente estão tragadas por situações em casa. Isso acontece em casa, hein? Uhum. Esses exemplos do corporativo acontecem em casa. Se você me permitir, eu tenho um exemplo clássico que eu uso em todas as palestras e entrevistas, que eu acho que vai definir bem psicologia positiva. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão em casa são pais, mães, têm filhos. Então, o exemplo clássico que eu tenho usado nas palestras dos Estados Unidos e aqui é o seguinte: se o filho volta da escola com as notas escolares, e se o filho tira 10, 9, 10, 10, 10, se tira, vamos supor, 9 matérias super bem, e tira uma vermelha, o que nós fazemos como ser humano? Não tira o olho do vermelhinho. Não tira o olho e massacra. Vira assunto do almoço, do jantar, do final de semana. Psicologia positiva fala o seguinte: não é que psicologia positiva não deva tocar naquele assunto, mas psicologia positiva fala assim: o que estamos fazendo sobre as 9 notas boas? E esse é o ramo fascinante. O que estamos falando para o Joãozinho, para a Mariazinha em casa? Dizer assim, aquele 10 de matemática, fascinante, meu filho. Me conta como é que você tirou 10. O papai nunca tirou 10 em matemática. E o brilho dos olhos dessa criança vai falar assim, meu pai nunca faz isso. E é por isso que no mundo corporativo está acontecendo as mesmas coisas. O bom passa como despercebido. Agora, vamos usar o exemplo do Joãozinho e da nota. Você acha que falar das 9 notas positivas mais e de forma exuberante e emocionante, como você mesmo iniciou aqui, isso vai ajudar o Joãozinho a superar aquela nota vermelha? Ou não, a ideia não é surtir um efeito positivo direto sobre aquilo que nós enxergamos de negativo? Excelente pergunta. Na realidade, não necessariamente para melhorar aquela nota. Porque eu, por exemplo, estou aqui dentro de você fazendo doutorado nos Estados Unidos, eu sempre odiei química, física e matemática. E eu ainda continuo não gostando, e nem por isso eu não sou um ser humano para poder falar de coisas que eu gosto. Então, que mania é essa que nós, como seres humanos, queremos que o Joãozinho e a Mariazinha sejam gênios? Porque eu faço essa pergunta nas palestras. Eu olho para todos na sala e falo, que interessante, quem aqui nessa sala tirava 10 em todas as matérias? Silêncio na sala. Que interessante, não? Ninguém tirava 10, ninguém era gênio, mas o seu filho agora vai ter que ser gênio, porque as 9 notas boas não é suficiente, não são suficientes. Então, necessitamos de hábitos, criar hábitos para mudar essa tendência. Então, é aqui que começa a psicologia positiva. Exato. É uma atitude no pensamento. Antes de virar um gesto, uma fala, é um pensamento. Nasce aqui. E daí você começa a praticar e, naturalmente, para virar um hábito leva tempo. E é por isso que parece difícil. É o hábito que faz o monge, né? Isso aí. É exatamente isso, Inácia. Olha só, no próximo bloco nós já temos perguntas que chegaram aqui de telespectadoras, 2 mulheres participando conosco. Vou verificar aqui se tem mais alguma também na internet, no Twitter. E você pode participar conosco. O Claudemir estará aqui no Mesa de Negócios mais um bloco para essa entrevista. Se você ainda não teve tempo aí, ou ficou tão entretido aqui que não teve tempo de ir lá no computador digitar sua pergunta ou fazer o seu comentário, aproveite o intervalinho rápido aí de 2 minutos. Use o link
link contato do nosso site ou então entre no Twitter e me siga por lá. Nós voltaremos dentro de 2 minutos e não se esqueça, nesta quarta, todo o conteúdo do programa já estará disponível para você lá na internet. Bastará você acessar pessoasdenegócios.com.br. Até já!